A Open Society Foundations é uma das parceiras desse nosso curso. A entidade também apoiou o nosso trabalho na segurança pública e prevenção à violência no Pacto Pelotas pela Paz. Para falar da importância da segurança pública para a democracia, convido novamente o diretor da Open Society Foundation na América Latina, Pedro Abramovay, a quem eu apresento para vocês agora, nesse momento. Abramovay é advogado, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e doutor em Ciência Política pelo IESP da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele foi assessor jurídico da liderança do governo no Senado Federal, assessor especial do ministro da Justiça, secretário de Assuntos Legislativos, secretário nacional de Justiça, professor em Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, diretor de campanhas da Havas e atualmente é diretor para América Latina e Caribe da Open Society Foundations. Com vocês, eu passo a palavra, então, para o Pedro Abramovay, até às 9h25. Pedro, nós depois encaminharemos para ti as perguntas dos nossos convidados. Fica à vontade. Tá ótimo, muito obrigado, Dagoberto. Para mim, como eu disse antes, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado por ser apresentado por você, é uma pessoa que eu admiro tanto. E mais uma vez, reiterando a importância do trabalho que a Câmara, Alberto, todos os funcionários do Instituto Cidade Segura fazem para a mudança do debate sobre segurança pública na América Latina. Como eu estava com tanta vontade de falar aqui com vocês, que já comecei antes da hora aqui, mas como eu ia dizendo antes, a gente, quer dizer, escolher trabalhar com segurança pública, né, para a Open Society na América Latina, para a gente pareceu algo absolutamente necessário, por vários motivos, né? O primeiro deles, sem dúvida, é o tamanho da tragédia, principalmente no que diz respeito a homicídios aqui na América Latina. A gente, às vezes, vivendo na América Latina, não se dá conta, né, que esse não é um problema do mundo inteiro. Esse é um problema particular da América Latina. Você tem algumas cidades em alguns lugares do mundo que têm índices parecidos com os que a gente tem aqui na América Latina. Mas aqui, e no Brasil particularmente, mas Brasil, Venezuela, México, Colômbia, né, o Triângulo Norte, mas se a gente pegar só Brasil, México, Venezuela e Colômbia, isso dá 1/4 dos homicídios no mundo. Para a gente ter uma dimensão do que significa a crise dos homicídios e a tragédia aqui na América Latina. Então, quando o Estado não tem uma capacidade de prover o direito à vida para os seus cidadãos na maneira mais básica, quando ele não tem capacidade de garantir o monopólio da violência, quando ele não tem capacidade de impedir uma crise dessa, é evidente que a democracia fica ameaçada, né? É evidente que a gente sofre uma crise profunda, que não é uma crise só específica das políticas públicas de segurança, mas é uma crise que afeta toda a democracia. Afeta toda a democracia principalmente porque a ideia mais básica de contrato social, uma ideia de que vale a pena, em primeiro lugar, viver em sociedade porque o Estado é capaz de nos proteger, né? Então, quando o Estado perde a capacidade de nos proteger, a própria ideia de sociedade, de viver em sociedade, de Estado, de legitimidade do Estado, passa a ser questionada, né? E não à toa que a gente vê respostas, muitas vezes, tentadoras por fora da democracia para tentar lidar com um tema como esse. E a gente precisa entender que isso que é compreensível, que a crise de segurança pública inspire pessoas a tentar algo por fora da democracia. O que a gente não pode ceder é achar que essas respostas funcionam, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, que essas respostas são aceitáveis. Uma coisa é entender que o cidadão desesperado, num momento de crise, num Estado que não consegue prover segurança pública, pense em alternativas por fora da democracia. O que a gente não pode aceitar é que políticos e pessoas com a responsabilidade de estar dentro do Estado aceitem a tentação de fornecer ilusões para os cidadãos a partir dessa ideia e, com isso, vão corroendo a própria ideia de democracia. A grande questão no tema da segurança pública, para a gente aprofundar um pouco mais, e depois eu vou, então, primeiro falar um pouco desse risco real que a crise de segurança pública traz para a democracia,
na América Latina particularmente, e no Brasil particularmente. Depois falar como que é só por dentro da democracia que a gente vai conseguir enfrentar isso, e aí dar alguns exemplos de como a gente tem visto justamente, não com as tentações populistas, etc., mas com a visão baseada em evidências, o enfrentamento à crise de segurança, particularmente homicídios, conseguir avançar nos lugares onde isso tem sido feito. Então, é isso que eu quero conversar com vocês aqui. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a crise da segurança pública, a crise de homicídios, ela, diferentemente de outras crises de políticas públicas que a gente tem, ela mexe de maneira muito profunda com o medo das pessoas, né? As pessoas têm uma reação evidente e é natural, né? E é quase saudável que as pessoas tenham medo numa situação tão dramática como que a gente vive com relação a homicídios, né? Quando a gente vive num país que tem 50 mil homicídios por ano, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ano, mas mantendo mais ou menos essa trajetória, a gente não pode exigir que as pessoas não tenham medo. O grande problema disso é que o medo é um péssimo aliado para tomar decisões racionais e decisões que façam sentido, né? Quase toda decisão baseada no medo é uma decisão de curto prazo e uma decisão que não vai conseguir gerar justamente os resultados que a gente precisa. E essa fissura que o medo gera nesse debate está na origem de grande parte dos problemas da segurança pública no Brasil. Porque o medo, ele muitas vezes, a resposta que acalma o medo não são as soluções. A resposta que acalma o medo, muitas vezes, são ilusórias, né? Quando você vira e fala para uma pessoa que está com medo, né? Olha, a gente precisa de uma resposta de longo prazo, que precisa de evidências, e etc. Às vezes você não vai conseguir acalmar essa pessoa da mesma maneira se você dizer a gente precisa armar a população e a gente precisa matar todos os bandidos e botar a polícia na rua para fazer uma guerra contra as drogas, né? E que assim a gente vai conseguir reduzir homicídios, né? Esse discurso é um discurso sedutor para quem tem medo. E é compreensível isso, né? Se eu estou com medo e alguém me fala que vai resolver o problema, eu, de maneira rápida, de maneira fácil e de maneira enérgica, eu me sinto mais calmo. É muito comum, a gente que trabalha com segurança pública, eu trabalhei tantos anos no Ministério da Justiça, e a gente, muitas vezes, quando tinha que fazer repasse para cidades, para governadores, e aí tinha sempre pedidos para coletes, para viaturas, e claro que isso precisa ser feito. Mas quando isso é feito sem nenhuma conexão com uma política mais ampla de segurança pública, o resultado é um resultado pífio. Em 2 anos, as viaturas estão já sem condição de uso e aquilo realmente não trouxe um benefício quando não é integrado numa política mais ampla de segurança pública, né? Agora, do ponto de vista da resposta política, quando você coloca as viaturas na rua, liga as sirenes e diz para a população que você está fazendo alguma coisa, isso pode render frutos. Por mais que os índices não reduzam, a população muitas vezes se sente mais segura só de ver aquelas viaturas, aquelas armas. O que precisa é armar a população, é armar as guardas, é ter mais armamento. E é claro que a gente precisa de condições de trabalho dignas e eficientes para todos os trabalhadores da segurança pública. Mas não é sobre isso. É sobre um tipo de resposta na segurança pública que está mais preocupado com a imagem que vai conseguir acalmar o cidadão com medo do que com o resultado concreto para a diminuição dos danos. Mesma coisa, eu diria, por exemplo, na política de drogas. É muito comum a gente ter uma visão sobre a política de drogas que vai dizer o que a gente precisa é enfrentar o tráfico e para reduzir a violência. E aí fazer apreensões gigantescas de drogas, né? Prisões, apreensões, que historicamente, a América Latina é o maior exemplo disso, não tem conseguido reduzir nem o consumo, nem a produção, nem aumentar o preço das drogas, ou seja, não tem tido nenhum efeito do ponto de vista da política pública, né? Nem diminuir a violência, ao contrário, muitas vezes essa política acaba aumentando a violência, mas do ponto de vista da imagem pública, do ponto de vista da política que é possível, da política com P minúsculo, digamos assim, da política
politicagem, né, que é possível fazer com isso, com a imagem da grande apreensão, com a imagem da arma, etc., isso vale muito. E é essa fissura, então, que representa um grande risco para a democracia. Quando a gente tem um incentivo para que o administrador público tome um tipo de decisão que não é a decisão que vai resolver o problema, mas é a decisão que pode render votos no curto prazo, né? Que pode, muitas vezes, trocar a continuidade desse mecanismo que vem mantendo a violência tão alta há tantos anos no Brasil com em troca de votos, né? Então, esse desafio, porque, é claro, a gente precisa conseguir falar da complexidade que é a segurança pública, da integração que é necessária, da quantidade de políticas, por mais que isso não tenha o mesmo tipo de apelo que aquilo que não funciona tem sobre a população. Esse é o grande desafio. Na democracia, a gente precisa conseguir explicar as coisas para a pessoa. Se a gente tem as melhores ideias, mas não é capaz de explicar para as pessoas que é aquilo que vai gerar resultado, em democracias, a gente não avança, né? Então, esse é um grande desafio. Eu acho que esse seminário aqui, colocado do jeito que está aqui, ajuda a gente a responder. E acho que a importância dos trabalhadores na segurança pública, como vozes, para avançar com um debate que seja um debate baseado em evidências, um debate com resultados, e que olhe mais para os resultados do que para os processos, né? Acho que quando a gente quem trabalha com políticas públicas, sempre olha que, existem indicadores de processos e existem indicadores de resultado. Os indicadores de processo não podem ser mais importantes do que os indicadores de resultado, né? Quando a gente pega, por exemplo, a apreensão de drogas, esse é um indicador de processo, né? Porque a apreensão de drogas só poderia ser importante se ela tivesse, de fato, diminuindo o número de usuários de drogas, diminuindo o número de violência, ou até aumentando o preço, quer dizer, gerando. Quando a apreensão de drogas não faz isso e passa a ser só mais um elemento, o que acontece? A comunicação dos governos transformam ela em indicador de resultado e convence as pessoas de que aprender drogas por aprender drogas é algo importante para a segurança pública. E a verdade é que não é. Importante para a segurança pública é proteger a vida das pessoas, o patrimônio das pessoas, a liberdade das pessoas, né? E isso que a gente tem que conseguir olhar para os resultados. E o que vai fazer a gente proteger a vida no Brasil? Esses são os debates, né? O que vai, de fato, fazer a gente mudar a curva de homicídio no Brasil? Então, se de um lado a gente já sabe, né, que uma polícia, por exemplo, mais violenta, uma polícia que mata mais, né, não consegue reduzir a violência, ao contrário, muitas vezes ela aumenta, porque gera um ciclo de vinganças e um ciclo de violência que aumenta os níveis de homicídio, né? De novo, você ir para a televisão para dizer que a polícia matou mais, às vezes vai render votos. E é essa diferença que a gente precisa ter. A gente precisa ter uma política eficiente, uma polícia eficiente na proteção das pessoas, né? Em, de fato, reduzir os números de homicídio. Agora, existe um outro pedaço dessa história. Se eu estou fazendo aqui uma crítica, que eu sempre vou fazer a essa política ultra repressiva que muitas vezes a gente tem, que não tem gerado resultado, não tem nenhuma comprovação na América Latina toda, o México, quando militarizou a sua segurança pública e militarizou o enfrentamento aos cartéis, viu a violência explodir. A mesma coisa na Colômbia, a mesma coisa na América Central e a mesma coisa em muitos lugares do Brasil, né? Então, se a gente sabe que isso não funciona, também a gente precisa olhar para outras coisas que a gente sabe que não funcionam, quer dizer, sozinhas, né? Por muito tempo, acho que, por exemplo, a esquerda imaginou que se você resolvesse o problema, quer dizer, que a segurança pública seria um problema ligado à pobreza ou à desigualdade. E que se a gente enfrentasse os grandes problemas sociais do Brasil, a segurança pública naturalmente cairia. Isso também não é verdade sozinho. Não é só com política social que você resolve a questão de segurança pública. Você resolve a segurança pública, como eu disse, com uma polícia eficiente, com uma polícia que sabe, que tem um plano e que tem objetivos claros e que trabalha com resultados claros e com uma integração com políticas sociais. O maior exemplo que a gente tem, que não é só o combate à desigualdade que gera a redução da segurança pública, foi o que aconteceu na região Nordeste, na região Norte do Brasil,
no momento de maior prosperidade, de crescimento econômico, de redução de desigualdade que a gente teve naquela região, né, ao longo aí dos anos entre 2005 e 2012, e que a gente teve crescimento econômico, teve aumento de emprego, teve aumento de redução da desigualdade, de redução da pobreza, e a violência naqueles estados explodiu justamente naquele momento, né? E aí, claro, quando a gente vai entender, tem muitos motivos, eu não vou me alongar, né? Tem vários trabalhos já publicados para entender o que aconteceu ali. Mas, sem dúvida, se você aposta só nas políticas sociais, mas não fortalece a polícia, não dá condições de trabalho, não percebe que quando você aumenta o consumo, você também aumenta o consumo de várias, por exemplo, né, de várias coisas, cria mercados novos de drogas, novas disputas, que muitas vezes são violentas, e aí um novo tipo de organização criminosa que surgiu naquelas regiões, naquele momento, com uma polícia que não tinha os investimentos necessários, né, para estar preparada para o desafio novo que se colocou, você gera esse tipo de crise, né? Então, eu acho que a gente vive no Brasil de hoje, onde a gente sabe que não adianta nem dizer que só a política social ou só a redução da desigualdade vai ter um efeito na redução de homicídios, e nem adianta dizer que só lidar com o medo e ter uma política ultra-repressiva vai conseguir reduzir homicídios, né? A política de entrada nas favelas sem planejamento, né? Acho que muitas vezes de maneira com espetacularização, etc. e tal, sem planejamento e sem pensar qual o próximo passo, foi algo que foi tentado muitas vezes e deu muito errado, né? Então, o que funciona? Como que a gente pode conseguir olhar para o que funciona e conseguir ter uma perspectiva de redução da violência no Brasil? Então, em primeiro lugar, é saber que se a gente olhar para iniciativas concretas que foram tentadas em várias cidades da América Latina e do Brasil, a gente vê que é possível reduzir o homicídio, né? Não é algo que a gente fala, não, esse é um problema insolúvel. De fato, no âmbito nacional, a gente tem tido muita dificuldade, mas com experiências locais específicas, a gente tem visto que é possível. E o que essas experiências mostram para a gente? Em primeiro lugar, e é interessante ver aqui tantos atores da segurança pública no âmbito municipal, é que sim, os municípios têm um papel absolutamente relevante na redução de homicídio. A maioria das experiências globalmente que funcionaram para reduzir homicídios são experiências locais. A gente fala menos de países inteiros que reduziram taxas de homicídio, mas de cidades específicas que conseguiram reduzir taxas de homicídio, né? A gente sabe, a gente pode olhar experiências em algumas cidades da América Latina, desde cidades mexicanas, colombianas, e a gente vai ter alguns exemplos aqui, como, claro, os exemplos trazidos e que o Instituto Cidade Segura tem tido um papel tão importante, como o caso de Pelotas, como o caso de Niterói e outros. Essas políticas, elas têm, em primeiro lugar, algo muito claro, que é você definir objetivos e fazer uma integração de muitos atores em torno daqueles objetivos. Colocar, por exemplo, o objetivo de redução de homicídio, né, o objetivo de redução de roubos, com prioridades claras e organizar toda a política em torno disso, faz muita diferença, né? Se você tem algo difuso, que você vai tentando atacar todos os problemas de uma vez só, é muito difícil você conseguir. Mas se você estabelece metas claras, que você quer reduzir homicídios e quer reduzir, por exemplo, roubos, você consegue ter e você envolve os diversos atores, e por isso a ideia de pacto é tão poderosa, porque ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. E é muito interessante olhar para o artigo 144 da Constituição, que claramente, né, coloca que a segurança pública é responsabilidade de todos. Quer dizer, aquela expressão no 144, ela não está ali em vão, né? De fato, a gente só consegue enfrentar esse problema se a gente organiza a sociedade civil, todos os atores do Pacto Federativo e todas as diversas secretarias em torno daquele objetivo.
Então, acho que tem alguns pontos que a gente tem percebido na Open Society, apoiando, como a gente apoia o Instituto Cidade Segura aqui e muitas outras organizações, o Instituto Sou da Paz, o Fórum de Segurança Pública, o Igarapé, várias outras organizações, o SESEC, no Brasil, Redes da Maré, entre outras, a gente também tem apoiado organizações desse tipo no resto da América Latina. E aí a gente tem olhado um pouco quais são as coisas que funcionam, né? Em primeiro lugar, e essa não tem uma ordem, mas são 4 coisas que a gente nota que são coisas que funcionam, né? Primeiro, a gente precisa... acho que tem um ponto importante, que é o ponto da investigação policial. A literatura internacional sobre investigação policial, ela tende a dizer que aumentar e melhorar a investigação policial não diminui o número de homicídios, por exemplo. E acho que já tem alguns trabalhos nesse sentido, mais recentes. No caso da América Latina, esse dado não é um dado que pode ser comprovado. Essa é uma literatura que está muito baseada nos Estados Unidos e na Inglaterra. E o que a gente pode ver é que quando você passa, de fato, de 30%, 40% de esclarecimento para 80% de esclarecimento, você não tem uma redução significativa de homicídio. O caso da América Latina é que, muitas vezes, a gente tem taxas de esclarecimento, de condenação, menores que 10%. Né? Ou seja, aí você passar disso para chegar a que seja 30%, passa uma imagem já de que existe um custo no homicídio. Né? E então, é importante ter uma disciplina de investigação de homicídios, né? Que passe a sensação para a sociedade que não é absolutamente, quer dizer, que você matar alguém não é um crime que é completamente desconsiderado pelo Estado do ponto de vista do processo penal. Então, apostar na investigação policial em lugares onde a taxa é muito baixa, a gente tem exemplos disso, por exemplo, na Guatemala, em El Salvador, na Colômbia, onde isso se provou verdadeiro. Outra coisa, claro, é você ter uma polícia bem preparada, uma polícia, né, com políticas integradas com a sociedade, né, uma polícia de proximidade, uma polícia com condições de trabalho, né, e que trabalhe com metas e que tenha objetivos claros. Né? Então, valorizar a polícia nesse sentido, né, uma polícia que tenha uma boa corregedoria, uma polícia que consiga, né, se organizar dentro da democracia e não simplesmente dando as respostas imediatas para o medo da população, mas que se organize para conseguir cumprir as metas que as políticas públicas de segurança pública exigem que ela cumpra, que tenha as condições para isso. Então, esse é o segundo ponto que a gente tem visto também, resultados muito importantes. Não se faz segurança pública sem polícia. O que poderia parecer óbvio, né? Mas que é incrível que isso tenha que ser dito, mas isso, infelizmente, ainda tem que ser dito. Uma polícia com condições de trabalho, com dignidade. O segundo ponto são o que a gente chama de fatores de risco. Né? Então, armas, né? Redução da disponibilidade de armas. Você ter, inclusive, com trabalho, não só com legislação sobre regulação de armas, mas com o trabalho com a polícia de apreensão de armas ilegais, etc. Né? A indisponibilidade de armas na rua é muito importante para a redução de homicídios. Em alguns lugares, trabalhos com bebidas alcoólicas, trabalhos com intervenções urbanas, né, importantes, intervenções que acabem com as condições para o homicídio, para outros crimes, né, você pensar a cidade, né, então diminuir os fatores de risco que não são necessariamente ligados às pessoas, à população, mas que têm causado, que já comprovadamente causam aumento de homicídio. E, finalmente, existe uma população que é uma população que, do ponto de vista estatístico, está mais que é considerada uma população de risco. Né? Olhar concretamente para essa população e ter ações específicas que vão desde, claro, de ações sociais, de oferecer oportunidade, de oferecer emprego, etc., para essa população, os jovens de periferia, etc. Mas mais do que isso, quer dizer, por exemplo, em Medellín, a gente teve um apoio importante com uma organização que a gente apoia lá, chamada Casa das Estratégias, com a prefeitura, que criou um protocolo sobre pessoas que recebiam ameaças de morte, né? E que você acompanhava essas pessoas com grande esforço. Isso conseguiu reduzir
muito o número de homicídios e proteger essas pessoas. Então, quer dizer, o número, as pessoas que são vítimas de homicídio, elas fazem parte de um grupo específico que nos permite antecipar e ter políticas públicas, que vão desde políticas sociais até políticas mais presenciais de segurança, que têm a capacidade também, o condão, de reduzir homicídios. Então, esses 4 fatores são fatores fundamentais, na nossa opinião, para a política de redução de homicídios. É claro que quer dizer, que tudo isso tem que estar integrado com uma política de inteligência que funcione, com um olhar para os movimentos do crime organizado, né, com respostas ao crime organizado, para que o crime organizado não tenha incentivos para resolver os seus conflitos por meio da violência, né? Isso é muito importante, ou seja, quer dizer, quando você prioriza o homicídio, você consegue também fazer com que né, acho que várias das políticas testadas em muitos lugares, com polícia presente, dando os recados que o homicídio não pode ser tolerado pelo Estado, isso faz com que as dinâmicas e a economia também das ilegalidades passem a usar menos a violência para resolver seus conflitos. E é claro que a gente não pode nunca abrir mão de enfrentar a ilegalidade, mas a gente tem que saber que a maneira como a gente enfrenta a ilegalidade pode gerar mais ou menos mortes, né? E isso é muito importante quando a gente estabelece se a nossa prioridade é que haja menos mortes, se esse é o número que a gente precisa entregar no fim das contas. Essa dinâmica toda de como a gente pensa a segurança pública é fundamental. Então, para encerrar, eu queria dizer que a gente tem um desafio muito grande no Brasil, porque a gente tem uma tentação populista na segurança pública, que rende muitos votos, e que é simplesmente dizer que a violência, que a resposta pela violência é uma resposta que pode aplacar o medo das pessoas. A gente precisa olhar para o medo das pessoas porque ele é um medo legítimo. Mas a gente tentou, de muitas maneiras, a resposta pela ultra-repressão e não tem conseguido. Os lugares onde a gente conseguiu, de fato, reduzir homicídios foram lugares que aplicaram inteligência, integração de políticas e que olharam para esses fatores que eu listei aqui. Então, a gente precisa ter a coragem de enfrentar as tentações populistas e de dizer a segurança pública vai ser resolvida por dentro da democracia, com políticas baseadas em evidência. E a gente precisa da ajuda de todos os setores da sociedade para convencer a sociedade de que esse é um caminho real e efetivo para a gente conseguir reduzir os índices de homicídios e outros índices de criminalidade que a gente tem tão altos no Brasil de hoje. Muito obrigado pelo Cidade Segura, que está na linha de frente de propagar essas ideias hoje no Brasil. E muito obrigado a todos aqui que participam e que justamente, acho que ao se engajar num curso como esse, demonstra que quem está na linha de frente da segurança pública, os agentes e operadores da segurança pública, estão dispostos a participar do debate e de contribuir para esse debate de redução dos índices de criminalidade no Brasil. Bem, Pedro, eu estou olhando aqui pelo chat, pelo Q&A aqui, que a tua fala está repercutindo muito, as pessoas estão gostando muito daquilo que tem falado, que tu falaste agora aqui. E se tu me permite, eu gostaria de explorar um pouquinho mais, né, a tua contribuição aqui, se tu tiver um tempinho a mais para ficar conosco, para a gente falar sobre alguns pontos aqui importantes sobre a tua fala, que eu anotei aqui. Bom, basicamente, né, as coisas importantes, mais importantes que eu destaquei da tua fala aqui, foi a tua primeira frase, foi a questão da mudança do debate dentro da segurança pública, né? Que é necessário que a gente mude, né, o foco, né, mude a nossa chave para que a gente tenha um novo debate dentro da segurança pública, primeiramente obedecendo os critérios que a nossa democracia pede, ou seja, nós não podemos, ao arrepio da democracia, promover ações que estejam, né, ao largo da democracia. E eu, nesses meus 30 anos de Brigada Militar, uma coisa que tu disseste que me chama muito a atenção é a questão dos indicadores. Nós, gestores, né, de segurança pública, sempre tivemos por hábito pautar as nossas ações por indicadores de trabalho, que eu chamo de indicadores de trabalho e tu chama de indicadores de processo. Ou seja, quando a gente promove um batalhão, por exemplo, dizendo nós tivemos apreensão de tantos quilos de droga,
abordamos tantas pessoas, tantos carros, tanto. Isso significa que a nossa polícia está trabalhando, mas não significa necessariamente que ela está atingindo os resultados que nós esperamos dentro da segurança pública. Gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse ponto para a nossa audiência aqui que perguntou sobre isso, sobre a questão dos indicadores. Obrigado, Dagoberto. Esse é um tema ele é um tema muito desenvolvido no debate sobre políticas públicas, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre saúde, né, você pode dizer, bom, vamos usar um indicador que é o número de pessoas vacinadas, né? Mas se a gente depois percebe que a vacina não funciona por algum motivo, era uma vacina de má qualidade, etc., não adianta você continuar usando o número de pessoas vacinadas como indicador, né? Se a gente fala, vamos usar como indicador o número de crianças matriculadas na escola, mas se essa criança é matriculada, mas depois não tem condição de chegar até a escola, né? E porque não tem transporte, porque não tem alimentação, então não consegue comer na escola, etc., etc., esse não é um bom indicador, né? Os indicadores, e aí por isso uma das grandes coisas nas políticas públicas é você escolher quais indicadores. Porque, claro, não adianta só você ter indicadores de resultado, né? Então, a gente quer crianças educadas no Brasil, né? Chegar com... Bom, mas como que a gente vai saber se a gente está acertando ao longo do processo? Então, o maior desafio que a gente tem quando faz qualquer política pública, de assistência social até segurança pública, é justamente refinar esses indicadores. E a boa política pública é aquela que está olhando o tempo inteiro para saber se os indicadores que a gente tem no meio do caminho, de fato, estão ajudando a gente a chegar no resultado que a gente quer. A política de segurança pública, por exemplo, no caso, né, de homicídios, ela tem que ter como indicador o número de vidas perdidas, né? O número de pessoas de mortes violentas. Não pode ter outro indicador, né, como indicador de resultado. Então, a gente tem que olhar os indicadores de processo e a gente vai olhar, bom, de novo, quer dizer, drogas apreendidas, né? Durante muito tempo, acreditou-se que fazer um grande número de apreensão de drogas afetaria o tráfico de drogas, e o tráfico de drogas é responsável por uma parte importante dos homicídios, e, portanto, isso diminuiria homicídios. Quando a gente trabalha com políticas públicas, a gente tem que testar as hipóteses. Essa era uma hipótese que poderia ser plausível. Essa hipótese se provou errada. Quer dizer, a gente, depois de tanto tempo aprendendo droga, né, e grandes apreensões, etc., o tráfico de droga nunca se enfraqueceu nesse sentido e nunca você conseguiu, não tem nenhum lugar do mundo que você tenha conseguido reduzir homicídios fazendo grandes apreensões de droga. Então, esse não pode ser um indicador para isso, né? Agora, talvez se a gente consegue olhar e falar, bom, quantas pessoas estão morrendo em determinado lugar, a gente olha, tem esses números o tempo inteiro, tenta, né? Então vamos aumentar, fazer intervenções urbanas naquele lugar, vamos olhar para aquelas pessoas, vamos botar uma polícia, vamos investigar aqueles homicídios. E aí você tem investigação, né? As zonas quentes de homicídio, olhar se aquilo está diminuindo ou não, né? A polícia indo até o lugar, né, e fazendo policiamento no lugar onde você tem mais homicídio. A inteligência policial tentando entender qual a lógica daqueles homicídios e aí fazendo operações policiais que tenham justamente esse objetivo de redução de homicídios e não simplesmente o objetivo de entrar. Quando você muda isso, quando você muda essa perspectiva e você tem um resultado muito claro, você pode ter uma diminuição de homicídios. Eu vi aqui o secretário Beltrame, que eu conheço há muitos anos, entrou aqui, e acho que ele, que conseguiu ter uma política que reduziu homicídios de maneira efetiva no Rio de Janeiro por algum tempo, trazia isso muito bem, né? E dizia muito claramente, quer dizer, o nosso objetivo no Rio de Janeiro, dizia o secretário, não é acabar com o tráfico de drogas, porque isso não é possível a polícia fazer isso sozinha, é diminuir homicídios. E aí, quando esse objetivo foi colocado, uma série de intervenções foram feitas, você conseguiu reduzir homicídios na cidade. Então, acho que esse debate dos indicadores ele é fundamental, porque ele ajuda a gente a trazer a discussão do medo, do populismo, né, da imaginação, das emoções que, evidentemente, esse tema traz, para a racionalidade e para a gente pensar conjuntamente como que a gente vai resolver o problema e expor
Quando não consegue resolver o problema, a democracia tem isso. Se você não consegue, você tem que tentar outra coisa, vem outra pessoa, né? Você não pode insistir no erro por tanto tempo como a gente tem feito, né, sem mudar os indicadores e mudar a forma de trabalhar. Bom, Pedro, eu tenho certeza que as pessoas que estão te assistindo ficaram muito satisfeitas com essa resposta. Eu gostaria de te agradecer, dizer que renovar a nossa felicidade, a nossa satisfação em contar com a tua palestra, dizer para ti que o Instituto Cidade Segura está sempre de portas abertas e gostaríamos de contar sempre com a nossa parceria aqui da Open Society Foundation. Muito obrigado por ter participado nessa manhã conosco aqui. Eu gostaria de deixar um breve espaço aqui para tuas considerações finais, dizendo que nós já estamos com o secretário José Mariano Beltrame aqui aguardando, né, para falar. Então, deixo a palavra para tuas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fico muito feliz de ter podido participar, consegui dar uma olhada aqui em algumas contribuições, fico feliz que tenha suscitado esse debate. O desafio da segurança pública, e principalmente dos homicídios, ele é grande demais para que a gente fique preso a convicções ideológicas ou a visões estreitas. A gente precisa estar todos abertos ao diálogo, e é só com esse tipo de diálogo, né, com indicadores claros, com uma visão baseada em evidências, que a gente vai conseguir, como país, superar essa crise tão grave que nos aflige tanto. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns ao Instituto Cidade Segura pelo trabalho e pelo seminário de agora.